Então, queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos. Dando continuidade à série Conhecer Jesus é Tudo. Estamos trabalhando o livro Desejado às Nações, lendo capítulo por capítulo. E hoje nós vamos falar do capítulo 37, que tem como tema os primeiros evangelistas. E conosco está a irmã Edivaldo Freitas, que das Pai, ele vai trazer essa mensagem maravilhosa para nós. Irmã Edivaldo, bom dia. Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou grato ao nosso Deus pela oportunidade que me deram, para transmitir essa mensagem de suma importância para a nossa igreja, para o povo de Deus. E essa mensagem, os primeiros evangelistas, e baseado em Novo Testamento. Sabemos que o evangelista também de renome, João Batista, ele foi um grande evangelista, preparando o caminho para a chegada do Salvador. E aqui, quando o Salvador chegou, começou seu ministério, ele escolheu homens, mas eu queria ler, irmãos, aqui uma coisa importante que nós devemos fazer, o que Jesus nos ensinou na escolha dos evangelistas, as pessoas que iam auxiliar Jesus no seu ministério. É baseado em Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar. E ele passou a noite toda orando a Deus. O que Jesus fez primeiro? Ele foi orar. Então, que todas as escolhas, seja no ministério, seja para evangelizar, a obra missionária, nós temos que fazer primeiro o quê? Orar. Então, Jesus, ele subiu e ficou a noite toda no monte orando, para que Deus mostrasse, as pessoas ali, para que ele viesse juntar o seu ministério e começar ali aquela pregação, aquela em busca de almas para o seu reino. E aqui no Desejado de Todas as Nações, iniciando assim, quem era esses homens, Eles que eram pessoas, os discípulos, eles assistiam ansiosos, o que Jesus fazia, ansiosos a obedecer às ordens e aligerar-lhes o trabalho. Ajudavam a pôr em ordem o povo e a levar os enfermos ao Salvador e a promover o conforto de todos. Olha só. Então, ele estava ali auxiliando Jesus, para trazer as pessoas ao encontro dele, para dar um conforto melhor para aquelas pessoas e auxiliando Jesus para que Jesus curasse, Jesus transmitisse a mensagem de paz e salvação àquelas pessoas, de ânimo, de esperança. E assim que, irmãos, quantas pessoas não vinham, ao encontro de Jesus para ouvir essas palavras maravilhosas de conforto? Quantas pessoas não vinham para ser curadas, libertas, que nem o irmão pregou agora, de espíritos, possessos demoníacos e de toda a casta, de enfermidade. Então, aquelas pessoas ali eram auxiliadas, eram supridas suas necessidades, tanto física como espiritual. Então, Jesus fazia o trabalho por completo na vida delas, assim como faz até hoje, na nossa vida, na vida de todo aquele que busca Jesus, E Jesus diz: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, as pessoas vão ao encontro, nós temos que ir ao encontro de Jesus. E não foi diferente. Então, Jesus ali começa o seu ministério, Assim diz que é a mensageira do Senhor, que Jesus, ele curou mais pessoas do que pregou, Então, chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fosse de 2 em 2 pelas cidades e aldeias. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim, poderiam auxiliar e animar
mutuamente, aconselhando-se entre si e orando um com o outro. E a força de um supria a fraqueza do outro. Olha só, irmão, que maravilha. Então, Jesus, então, ele mandou de quantos? De 2 em 2, né? Um ajudando o outro. Aquele que era mais fraco, aquele que não entendia muito, mas aquele outro supria, né? Digamos, auxiliava aquele irmão, aquele parceiro seu. E hoje tem que ser assim, né? E assim foi a missão dos 70 também. Aqui no capítulo de Lucas, no capítulo no capítulo 10 de Lucas, né? A missão dos 70. Jesus, aí diz assim no versículo 17, diz assim, no versículo 1, depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou de 2 em 2, diante de si todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Portanto, lhe dizia no versículo 2, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita, ou em outras traduções, para a sua vinha. Então, meus irmãos, hoje a seara também está grande, né? E nós devemos orar também, para que nós devemos ser, que possamos ser auxiliadores de Jesus, também nesse ministério, né? Transmitir a mensagem de paz, de advertência, de ânimo às pessoas. Não pregar só o amor, né? Pregar também o juízo. Porque as pessoas se conformam muito com o amor. Pregar o amor, e fica por isso mesmo. E elas não, digamos, não se preocupam com o juízo vindouro, né? E não se preocupam com a situação que nós estamos vivendo, que é um tempo de juízo, né? Investigativo. Então, nós temos que saber levar a mensagem, contato com sabedoria, para que venhamos a juntar com Jesus e não venhamos espalhar. Então, nós temos que, assim como Jesus enviou estes homens, devemos também aceitar o ide de Jesus. Diz mais aqui, os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele o fez. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar aos que estão em desespero, e inspirar a esperança aos desanimados. E a nós também se cumprirá a promessa. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que maravilha essas palavras, meus irmãos. E aí, como a gente tem o exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo maior, quando nós seguimos esse exemplo, aí as coisas vão andando, né? A gente vai vendo o fruto do nosso penoso trabalho. Assim como esses 70, eles regressaram contentes e alegres. Daqui diz, ó, no versículo 17, o retorno desses homens. E os 70 retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitaram a nós, pelo teu nome. Olha só. Até os demônios se sujeitaram a nós. Então esses homens, eles voltaram com alegria, satisfeitos pelo trabalho. E Jesus diz, olha, vocês vão de 2 em 2, não leve bolsa, nem alforje, né? Para que ninguém lhe dê nem ouro, nem prata. Mas entrar numa casa e saudar aquela pessoa, a paz seja com vocês, nesta casa. E se aquelas pessoas, os irmãos ali, aqueles evangelistas, fossem agraciados com a paz do Senhor, aí eles iam entrar naquela casa. E o que ia acontecer? Aqueles homens, era assim, no capítulo, na página 352, diz assim, aqueles homens, então, iam orar, e essa casa seria abençoada por suas orações, seus hinos de louvor
e o estudo das Escrituras no círculo familiar. Olha aí, o que esses homens iam fazer nessas casas? Eles iam orar, cantar hinos e estudar as Escrituras com a família. É o que nós devemos fazer. Não é uma coisa muito assim mirabolante, meus irmãos. Não devemos estudar teologia para fazer o trabalho missionário, de jeito algum. Então nós temos que fazer o quê? Primeiramente, orar. Pedir conhecimento, sabedoria dos altos céus, que certamente Deus nos vai dar. Por quê? Ele sabe a nossa necessidade, como assim sabia a necessidade desses homens. E os discípulos, eles tinham essa necessidade de saber se comunicar, de perder a timidez, o medo, em transmitir as verdades às pessoas, assim como João Batista, que era um homem destemido. Ele não tinha medo de pregar ao governante, ao imperador, não tinha medo. Era um homem destemido. E os discípulos necessitavam dessa coragem, necessitavam desse ânimo. Então, eles foram supridos nessa necessidade. Então, eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus enviou eles e eles foram fazer esse trabalho. E quão grande foi a colheita, né? A colheita foi muito grande, o trabalho que eles fizeram. Diz mais aqui. Os servos de Cristo não devem prosperar, não deviam preparar determinado discurso para apresentar. Quando levados a juízo, sua preparação devia ser feita dia a dia, entesourando as preciosas verdades da palavra de Deus e robustecendo a própria fé diante da oração. Olha só, irmãos. O que é que o discípulo tinha que fazer? Ele tinha que preparar grande discurso? Não. Ele tinha que preparar o seu espírito. Eles tinham que estar imbuídos pelo poder de Deus, que Deus ia lhes conceder palavras que fossem ditas no momento certo e na hora certa. Assim disse Jesus também, diz Jesus para nós hoje: quando vocês forem levados aos tribunais, aos governantes, às autoridades, e vocês não devem se preocupar com o que falar, porque eu colocarei as minhas palavras em seus lábios, para que fosse dita no momento certo e na hora certa. E a gente, então, irmãos, a gente não tem que se preocupar com o que falar. A gente tem que pedir mais o que, digamos, força, entendimento, sabedoria, coragem, determinação para fazer o trabalho. Temos que pedir um espírito missionário a cada dia para transmitir essa mensagem de advertência ao mundo, que está prestes a perecer. Então, é isso que Deus quer de nós, que sejamos também evangelistas, levar o evangelho de Jesus para essas pessoas. Diz mais aqui: Deus é desonrado e o evangelho é traído quando seus servos confiam no conselho do homem, que não se acha sob a direção do Espírito Santo. Olha aí. Então, muitos que pregam por aí, eles não estão sendo guiados pelo conselho de Deus. Mas nós temos que pedir a orientação e guia de Deus, para que não venhamos desonrar a Deus e desonrando assim a sua obra, né? Queridos irmãos, diz mais aqui: Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda sincera súplica responde. Olha aí. Então Deus, ele responde a nossa súplica. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece o nosso pensamento. Mesmo que ainda não chegou no nossos lábios, ele já conhece. Então, mesmo assim, meus irmãos, temos que pedir: Senhor, dá-nos espírito missionário,
me instrua, me envie a mim, eis-me aqui, para que eu seja um instrumento teu nesta obra, para que as pessoas possam ser despertas, né, para o teu evangelho. E elas tomem uma posição ao lado de Jesus. Diz aqui que homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de senso, por palavras invertidas ou descorteses. Pode negá-lo, esquivando das responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Pode negá-lo, conformando-se com o mundo, por uma conduta indelicada, pelo amor das próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em sombras. Por todas essas coisas, declara, não ter consigo a Cristo. Olha aí, meus irmãos. Então, nós temos que estar ligados aonde? A Jesus. Diariamente, para que a gente possa ter sabedoria para ganhar almas, né? Diz, quem ganha almas, sábio é. Então, nós, Senhor, dá-nos sabedoria para ganhar almas para o teu reino. E quantas almas hoje estão sedentas, famintas desse pão espiritual, desse Jesus Salvador, desse Jesus Libertador? Muitas almas. Em todas as denominações tem almas sinceras, meus irmãos. E elas vão receber o chamado de Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. E aí nós temos que ser instrumentos para que venhamos chamar essas pessoas também para fazer parte de um só rebanho. E que venhamos nos esforçar a cada dia também para fazer parte deste rebanho. A missão do servo de Cristo é uma elevada honra, um sagrado depósito que vos recebe, diz ele. Quem vos recebe, diz ele, a mim, recebe aquele quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nenhum ato de bondade para com eles deixa de ser reconhecido. E é galardoador. E no mesmo reconhecimento inclui ele, o mais fraco e humilde da família de Deus. E qualquer que estiver dado, só um que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, os que são quase crianças na fé e no conhecimento de Cristo, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, meus irmãos, como é bom as pessoas abrirem a porta para a gente, né? Para a gente. E quando a gente chega para falar de Jesus, as pessoas dão atenção e elas ficam maravilhadas, né, com aquela mensagem. E às vezes a pessoa diz assim, você foi enviado de Deus neste dia, na minha casa, porque eu estava necessitada dessa mensagem. E aí é muito gratificante, meus irmãos. Deus, ele envia no momento certo, na hora certa, aquela pessoa, aquele servo, aquela serva, para transmitir a mensagem de advertência, de ânimo, de conforto para aquela pessoa. Assim que Jesus quer que a gente possa fazer as obras de caridade, né? Também a obra médico-missionário, que a irmã falou uma vez aqui, é uma obra muito bonita, uma obra que realmente cativa as pessoas, né, para se entregar para Jesus. Nós temos que primeiro se interessar pela necessidade física da pessoa, principalmente quando ela está enferma. Aí depois levar a Cristo. Irmãos, quando nós estamos realmente se interessando pela necessidade física, é porque a gente está com Cristo, está levando Cristo também para aquela pessoa. Não é? A gente está levando Jesus, porque Jesus, ele fazia o bem, ele aliviava o sofrimento, confortava os aflitos. Então, quando a gente está fazendo este papel, esta obra, é porque a gente foi enviado por Jesus naquela casa, com aquela pessoa. E aí depois você vai se preocupando com ela para a sua salvação. E como tem pessoas enfermas, né, ao nosso redor, na nossa família,
e precisa ser, digamos assim, suprido sua necessidade, com remédio, né? Com oração, e aquela pessoa ela venha se animar. E, queridos irmãos, assim determinou o Salvador suas instruções. Em nome de Cristo saíram os 12 escolhidos, como ele mesmo fizera, e evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que maravilha, olha aí. Que palavras, né? Que palavra que nos encoraja a pegar a Bíblia agora e sair, né? E sair, falar do amor de Jesus e procurar onde tem uma pessoa enferma, onde ir ao encontro daquela pessoa que está doente, enferma. Olha só, isso nos encoraja a fazer o trabalho. Mesmo que você não esteja com coragem, com ânimo, mas saia assim mesmo. Pegue sua Bíblia, faça uma oração primeiro e saia para você ver como você vai voltar. Você vai voltar radiante, alegre, entendeu? Feliz, porque você levou o pão espiritual. Você procurou aliviar o sofrimento daquela pessoa. Então, isso nos preenche, né? Preenche. Isso nos anima. Isso que é gratificante, meus irmãos. Isso que a Igreja de Deus faz, né? É se preocupar com a necessidade de uma alma que é preciosa para Deus. E a Igreja de Deus aqui, nesse grupo, né? Então, nesse pequeno grupo aqui, né? Uma parte do povo de Deus aqui está para aprender de Jesus, né? Que é manso e humilde de coração. Para aprender como fazer o trabalho, né? A cada dia. Eu falei para um irmão esses dias, né? Ele disse que a nossa vida de inteira é aprendizagem, meus irmãos. Aí eu disse, mas eu sou pecador, meu irmão, não estou na igreja, mas Deus, Ele quer você assim mesmo. Ninguém dorme pecador e acorda santo, não, meu irmão. Então, a nossa vida é um degrau que a gente tem que ir subindo na escada da perfeição, dia por dia. E é isso que Jesus veio buscar os enfermos, veio buscar os pecadores, entendeu? Ele diz, não vim buscar os santos, vim buscar os pecadores, os que se achavam santos, né? Nós vim para os sãos, vim para os enfermos. Então, você se enquadra nesse grupo. Então, nunca desanime, porque Jesus, Ele quer. Você é precioso para Jesus. Isso a luta é grande mesmo. Então, só há vitória se nós lutarmos. Se a gente não lutar, a gente não vence, a gente não se torna vitorioso. E a luta é grande, meus irmãos. E a luta maior é com o adversário que a gente não está enxergando, né? A gente não está enxergando. Uma luta que nós temos que travar. Não é contra a carne, é contra o sangue, é contra os poderes das trevas, né? É uma luta que a gente não está vendo o inimigo. E é por isso que nós temos que se apegar com todas as armaduras de Deus. Ele nos disponibiliza para que possamos ir a esta batalha, esta guerra preparados, né? Como bons soldados de Jesus. Para que a gente possa ser um vencedor. Quer dizer, um vitorioso, né? Que vencedor a gente já é. E que a gente possa ganhar a coroa da vida. Disse aquele que perseverar até o fim, será salvo. É salvo. Então, meus irmãos, vamos perseverar no que Jesus está nos ensinando, né? A cada dia aqui, no nosso lar, na palavra de Deus, no espírito de profecia, que venhamos acatar no nosso coração, né? E colocarmos em prática. Que a nossa oração seja, Senhor, envia-me a mim, dá-me um espírito missionário, que eu vá ao encontro das pessoas que necessitadas, né? Necessitada do teu auxílio, do meu auxílio, envia. Eu sei que tem muitas pessoas aí necessitadas, precisando de auxílio. E que a gente possa ser esse instrumento, né? E venhamos aliviar os fardos das pessoas, né? Que se encontram aflitas. Agora, quem está passando por essa crise, no Rio Grande do Sul, família sendo dizimada, né? Pelas águas. E
Os pais perdendo os filhos perdendo os pais, os seus lares, a casa sendo destruída. Meus irmãos, é final dos tempos mesmo. Jesus está bem mesmo às portas. E aqui nós devemos nos preparar, né? A gente não sabe o que nos espera mais na frente. É por isso que a gente tem que se preparar como se Jesus viesse hoje, para nos encontrar preparado, né? Nos encontrar trabalhando, né? Enquanto é dia. Porque a noite vem, ninguém vai poder trabalhar. Que Deus assim nos ajude nessa empreitada, nessa jornada, que não é fácil. Mas com Jesus a gente trilha este caminho, uma Canaã celestial. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.